Irmãos, vamos nos aquietar. Vamos colocar a nossa atenção na palavra, mais uma vez. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 a 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos por essa manhã. Obrigado ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor dispôs a Tua mesa diante de nós, para que possamos, ó Senhor, fazer lembrança de Ti, da Tua pessoa, da Tua obra. Nós somos agradecidos ao Senhor, porque a Tua dádiva e a Tua provisão permanece até o dia de hoje. Somos agradecidos também porque temos a Tua palavra. E te pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo nos assista durante esse tempo de comunhão na palavra. Nos dê, ó Senhor, condições para Te ouvir, habilidade, ó Senhor, para compreender a Tua palavra e depositar em nosso coração, nossos corações. Então, mais uma vez, nos colocamos na dependência do Teu Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Então, mais uma vez, nós te pedimos, cuida desse tempo, guarda as nossas mentes, para que todo esse tempo seja proveitoso para Ti mesmo. Porque nós estamos aqui com esta finalidade, conhecer a Ti e glorificar o Teu nome. Porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Então, glorifica, ó Senhor, o Teu nome na Tua palavra. E ao ouvirmos a Tua palavra, o Teu nome também seja honrado e glorificado. Encontra, ó Senhor, a fidelidade no Teu povo e restaura mais uma vez a Tua igreja para Ti mesmo. Nos ajuda, ó Senhor, nesses dias de tanta confusão, de tantas distrações no meio do Teu povo. Tantas coisas que sufocam a Tua palavra. Nos ajuda, ó Senhor, a permanecer fiéis até o dia da Sua volta. É o que nós pedimos mais uma vez. E é em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse verso 15 de 2 Coríntios foi citado na reunião passada, fazendo uma relação com a parábola do semeador, que nós estamos então meditando. Fica muito claro nos dias em que nós estamos vivendo como igreja, que este período que antecede a volta do Senhor, a igreja precisa perceber que ela é um estágio, um período delicado. Eu sei que temos enfatizado sobre isso, mas isso é de extrema importância em nossos dias. Porque antes que aqueles frutos ou aqueles poucos grãos, talvez, na espiga, conforme a parábola de Marcos, capítulo 4, eles devem avançar no estágio de amadurecimento. E temos falado sobre isso, porque o Senhor chamou a sua igreja. E me permito fazer um parênteses rápido aqui. Nós precisamos muito ainda do Espírito Santo para que sejamos restaurados toda vez que nós mencionamos a palavra igreja. Então, tomemos cuidado para não ouvirmos isso rápido demais. Porque todos nós, sem exceção, temos aí um entendimento parcial ou errôneo a respeito do que é a igreja de Cristo. Então, toda vez que mencionamos a igreja, tomemos cuidado. Seria melhor nós considerarmos o corpo de Cristo. Porque a igreja do Senhor não é instituição.
e nem lugar, e nem prédio, e nem nada que seja construído pelo homem. Porque a igreja é o verdadeiro tabernáculo de Deus, à luz de Hebreus, né? Trazendo a sombra, trazendo a figura para a realidade. A igreja é o tabernáculo espiritual de Deus, que não foi feito por mãos humanas. Isso é a igreja. Então a igreja é constituída do próprio Deus, através de Cristo e pela habitação do Espírito Santo. Então nós somos as pedras vivas do templo espiritual de Deus. Ninguém pode nascer de novo pela obra do homem. O nascimento é uma obra do Espírito Santo em nós. Então nós nos tornamos pedras vivas. E isso não é obra do homem. É isso que compõe o templo espiritual de Deus, o corpo de Cristo. Então, quando nós falamos que a igreja está num período que antecede a volta do Senhor, e todas as parábolas mostram isso de maneira muito clara. Se você ler os evangelhos, o de Mateus em especial, mais claro ainda. Mas antes que o Senhor volte, também os evangelhos, as parábolas, Isaías, né, e tantos outros versos, deixam sim muito claro que deve haver um período de um arrependimento profundo até que ele volte. Então, nesse período, que podemos chamar um período negro ou de trevas, em que nós estamos vivendo hoje, né, como igreja, esse é um período em que o Senhor está disciplinando a sua casa, ou disciplinando cada um de nós. Porque quando nós olhamos para aquele terceiro estágio da parábola do semeador, onde aquelas coisas, então, a fascinação das riquezas, os deleites da vida, sufocam a palavra de Deus. E nós vamos observando que essas coisas aí, e muitas delas são coisas lícitas, elas mostram um quadro de sutileza, antes que os grãos, então, estejam cheios naquela espiga, e não só isso, porque o último estágio não é uma espiga cheia de grãos. O último estágio é os grãos maduros na espiga. Então não é nem só a flor que antecede o fruto, não é só os frutos, mas é o fruto amadurecido. Então, para que o Senhor possa retornar e ceifar, ou colher, ou tomar para Ele aquilo que é dele, porque é aquilo que Ele semeou. O grão de trigo caiu na terra, morreu e produziu fruto, né? Essa é a semente que foi semeada. Então, o Senhor espera lá do seu trono, com grande expectativa, que aqueles que são dele amadureçam. Que a sua noiva, em outras palavras, esteja pronta, esteja vestida e revestida de Cristo, despida do que é velho e revestida do que é novo. São outros termos para falar a mesma coisa. Então o noivo espera com grande expectativa que a sua noiva esteja revestida de Cristo mesmo. E deve haver a expectativa por parte da noiva, que está aqui, olhando para o noivo com expectativa de que ele volte. Então, irmãos, falar da volta do Senhor e não ter nenhum interesse com relação a uma vida frutífera e madura é estranho. À luz das parábolas, à luz dos ensinamentos de Jesus, isso seria incompatível. Como proclamar a volta do Senhor, o desejo pela sua volta, se não temos interesse para que os frutos, as pedras vivas, né, elas amadureçam. E a noiva esteja vestida do próprio Senhor. E não só isso, os interesses da noiva, então por isso nós lemos esse verso. Os interesses da noiva sejam mudados. Sua mente, seu coração, estejam finalmente voltados somente para Ele. Porque essa é a vontade de Deus. E é exatamente isso que nas palavras aqui de Paulo, em 2 Coríntios, ele está falando a mesma coisa. Então, qual foi a finalidade do Senhor
morrer por nós, como está no texto aí, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando isto, que um morreu por todos, logo, então todos morreram com ele, semelhança da sua morte. Mas esse não é o foco. Isso não resume o propósito e a vontade de Deus para com a sua igreja. Ele fez isso com uma expectativa. E nós vamos ver isso rapidamente ali naquele livro de Cantares, onde nós temos esse relacionamento tão precioso e que mostra isso, o relacionamento da noiva e do noivo. Então, ele agora tem esta expectativa, de que o seu amor, que por nós morreu e entregou sua vida, o amor dele, nos constrangeu, como foi lembrado hoje no tempo, na meditação da mesa. Porque quem éramos nós? A não ser que o amor dele nos constrangesse. Esse é o amor do noivo para com a noiva. Não havia nada em nós. Porque não há nenhuma moralidade que possa nos salvar, senão o amor de Cristo, que, abre aspas, em nossos dias, deveria nos constranger. Mas nós vamos perceber que é como a igreja tem sido tardia em perceber o foco pelo qual ele deu sua vida. Então, nem mesmo o seu amor tem nos constrangido. Isso mostra o quanto, queridos irmãos, as coisas da vida e deleites da vida já têm sufocado a realidade espiritual da palavra e da obra de Cristo. Porque nós lemos esse texto aqui e nem lágrima escorre mais dos nossos olhos. Então, que constrangimento é esse que nós acabamos de ler? Porque nós ficamos intactos. Então, nós lemos só uma letra, só uma informação deste amor. Sabe quando que isso vai mudar? Quando o verso 15 começar a tornar realidade em nós. Enquanto nós estivermos gravitando em torno de nós mesmos, da obra de Cristo realizada em favor somente de nós, então nós passaremos rápidos por esses versos. E o amor de Cristo não mais nos constrange. E falamos que esse verso, então, ele é tão prático. E ele é tão ajustado com a parábola do semeador no último estágio. E o último estágio é aqueles frutos que amadurecem. Então, sabemos que ali a parábola está dizendo, ainda que não explicitamente, ele está falando, quando os frutos estiverem maduros, o Senhor pode vir. Em resumo, é isso, não é, que a parábola está falando. Mas na experiência, irmãos, isso não pode ser somente uma esperança do futuro. Nós devemos estar atentos para ver o que isso significa hoje. Isso significa o quê? Quando, então, a nossa vida deixa de gravitar em torno do nosso próprio egoísmo e até mesmo trazendo a obra de Cristo somente a favor de nós, porque isso também é fruto do nosso egoísmo, e nós vamos ver isso ali rapidamente em Cantares, que é, no início da nossa conversão, até é natural. Um Deus provedor. Mas até quando? Até quando isso vai mudar em nós? Porque, irmãos, nós, a igreja, não é o centro da obra de Deus. Nunca foi e nunca será. Então, esse é o maior trabalho do Espírito Santo, e isso tem a ver com maturidade. Quando nós entendermos que nós não somos de nós mesmos. É simples confessar que somos de Cristo. Mas é um trabalho profundo e árduo do Espírito Santo e que muitas vezes passará por disciplina, para entendermos que nós não somos de nós mesmos e que nós pertencemos a Ele. E no último estágio final, nós devemos compreender que nós vivemos para Ele. Então, essa é a ideia dos frutos amadurecidos. Não somos de nós mesmos, pertencemos a Ele. Então veja novamente o verso 15, como esse verso deixa claro o propósito
pelo qual Cristo morreu. Já que no verso 14 você tem o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Agora, coloque a sua atenção no verso 15. E ele morreu por todos. Então ele vai designar, não é? Ou vai dar a direção e o propósito, a melhor palavra é propósito, porque Cristo morreu. Sim, é verdade dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas isto é parte. Ele morreu por nós, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos justificou, Ele nos colocou em Cristo à semelhança da sua morte e da sua ressurreição. Não é? Então, para que Ele fez isso? Então, o verso 15 vai dizer, e Ele morreu por todos. Agora veja, para que os que vivem, viu aí? Os que vivem, nós, os que vivemos nele, os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Que trabalho do Senhor em nossas vidas. Irmãos, se nós não retornarmos nesse período e nesse estágio delicado, onde as coisas que nos cercam são sutilezas, nem mesmo as perseguições por causa do Evangelho é a maior evidência de que os frutos estão amadurecendo, mas sim as sutilezas do engano. E sutileza sempre vai apontar para aquelas coisas que são de aparência. Né? Tem aparência de cristianismo, mas não é. Tem aparência de verdade, mas não é. Tem aparência de amor, mas não é amor. Isso se chama sutileza dos nossos dias. Porque aquele que não tem interesse que os frutos amadureçam, ele fará de tudo para minguar aqueles frutos. Porque ele sabe que quando estiver maduro, é o fim daquele que se opõe a Cristo. Não é? Quando os frutos estiverem maduros, não há dúvida que o nosso Senhor vem. E quando Ele vem, então Ele joga aí, o diabo, num último estágio, né? No lago do fogo do enxofre. Então Ele sabe que quando os frutos amadurecerem, o nosso Senhor vem. Então, depois de uma noite escura, virá o amanhecer. Mas depois de uma noite escura. Depois de um período de profundo arrependimento. E todas as parábolas indicam isso. É por isso que quando nós chamamos esse período de um estágio delicado, isso deve ter uma importância nas nossas vidas. Uma implicação nas nossas vidas. Se o período é este, e com toda certeza é, isso deve nos levar a uma vida de vigilância e de prontidão. Daqueles que realmente esperam e guardam a palavra do Senhor nesses dias. Essas são as palavras também de Mateus, capítulo 24. Nós não sabemos exatamente a hora e o dia, mas nós podemos saber o tempo. O tempo em que nós estamos. Então, vigiai e orai. Porque nós não sabemos a que hora Ele vai vir. Porque Ele vem sim como relâmpago, uma vinda com sua vinda visível, mas Ele também vem como ladrão. É a mesma vinda, em dois estágios. Uma visível, mas a outra invisível. Como um relâmpago visível, como um ladrão, que nós não sabemos a que hora ele virá. Então devemos vigiar e guardar, como aquele guarda de Isaías, capítulo 21. Por que ele é guarda? Porque ele guarda a palavra. Ele guarda o bom depósito. Então você pode perguntar para ele. Ele sabe o tempo. Ele sabe se o tempo antecede ou não. Não sabemos exatamente o dia. Mas os sinais, irmãos, a sutileza do engano, isso é possível perceber para aqueles que guardam em fidelidade a palavra de Deus. Para aqueles que retornam a ela. Então, vigiai, são as palavras do Senhor. Porque chegará o dia. Porque Ele vem como ladrão.
Então isso nos fala muito de um arrependimento antes do amanhecer, porque de fato ele virá. Então vamos atentar para isso. Então, seguindo o texto aí, os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Muito claro o texto. Não precisa de nenhuma teologia sistemática para compreender o que o Espírito Santo está falando aqui. Ele está falando, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós compreendemos isso, irmãos, e quando a nossa vida começa de fato, aí nós podemos dizer que nossa vida está convergindo em Cristo, quando isso vai acontecendo em nós. Agora, quanto mais isso ocorre nas nossas vidas, na vida da igreja, mais prova nós temos do seu amor. É por isso que nós lemos a primeira porção aí, e o amor não constrange. Porque, irmãos, quanto mais nossa vida é disposta para Ele, mais nós recebemos. Deus não precisa de nada de nós, de nada. O texto está dizendo assim, que quanto mais nós vivemos para Ele, mais dele nós recebemos. Mas você viu como isso já mudou? Porque no início, a luz ali de Cantares e da noiva, é isso que nós queremos quando nós somos salvos, né? Nós queremos um Deus abençoador, um Deus que nos dá, um Deus que nos cura. Amém por tudo isso. Mas o Senhor precisa mudar os nossos pensamentos. Só que quando nós chegamos nesse ponto, irmãos, tudo retorna a nós em plena alegria e satisfação dele mesmo. Só que primeiro ele precisa mudar o nosso coração. Porque no primeiro ponto nós somos egoístas, tudo é meu. Quando isso é trabalhado em nós, o Senhor pode confiar sobre a igreja e sobre nossas vidas, as suas dádivas e riquezas. Porque nós não iremos reter para nós, mas isso é verdadeiro. Então, quanto mais a igreja vive para Ele, mais dele recebemos. Porque tudo retorna para nós, em plena satisfação do próprio Senhor, do próprio noivo. Tudo retorna para nós. Como foi lembrado aqui em oração, nós somos a sua herança. Não só Ele é a nossa herança, mas nós, a igreja de Cristo, é a sua herança. Então Ele tem prazer em dispensar tudo para que a noiva esteja adornada, pronta, enfeitada, com o caráter de Cristo, com a semelhança de Cristo, com a beleza de Cristo, com a palavra de Cristo. Tudo retorna para Ele mesmo. Abra um outro versículo em Efésios, para fazer uma relação, para que isso fique mais claro até no aspecto coletivo. Efésios no capítulo 5. Olha aí a mesma ideia, nós já lemos esse verso aí, no capítulo 5, a partir do verso 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo nos constrange. É o mesmo sentido. Está vendo aí? Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou amou-a profundamente. Agora veja o verso 26 e 27. Para que ele fez isso? Por que Cristo amou a igreja? Por que Ele deu sua vida por nós? Por que Ele comprou a igreja? Nem mesmo no sentido coletivo. Por que Ele comprou esse povo, aí chamado igreja? Para um propósito. Para que a santificasse, mas não só isso. Então Ele não nos salvou só para santificar também. Ele faz isso. Então a santificação também não resume o propósito de Deus, ainda não. Justificação, santificação, isso não resume o propósito de Deus. Então, por que Ele nos justificou? Por que Ele nos santifica? Né? Ele não santifica apenas para que os indivíduos sejam santificados, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós nunca saberemos claramente
os dias em que estamos vivendo, se não houver um retorno urgente à palavra de Deus. Pela lavagem de água pela palavra. Agora olha o 27 e veja a semelhança. Veja quantos para aí, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. De novo, está vendo como santificação não resume a vontade de Deus? Nós podemos ficar envolvidos até mesmo com um assunto tão importante que é a santificação. Então, nos fechamos em nossa vida particular e falamos assim, Deus está me santificando. E a pergunta tem que ser, por que o Senhor está fazendo isso na sua vida? Na minha vida, nas nossas vidas. Então ele vai dizer assim, para apresentar a si mesmo, quem? A Cristo mesmo. Não é porque o santificado fala assim, olha como eu melhorei na minha vida. Não é essa a ideia. Veja aí, para apresentar para Cristo mesmo. O que mais? Igreja gloriosa, igreja coletiva. O indivíduo sozinho, como nós já falamos, é membro do corpo de Cristo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E essas atribuições agora são a igreja, ou então a noiva, em que o noivo vem buscar. Então é para isso que o Senhor trabalha pacientemente na vida de cada um de nós. Caso contrário, perde-se a finalidade da salvação, da justificação e da santificação. Então, esse é o chamado do Senhor. Nós podemos então encaixar isso na parábola do semeador. Qual seria esse estágio? Quando os frutos estão amadurecidos. Os irmãos perceberam quanta coisa o Senhor precisa avançar na vida da igreja em nossos dias? Porque desejamos Ele por tantos motivos, não é? Não há muitas motivações pelo qual nós amamos o Senhor. Não que elas estejam erradas, mas são motivações que não são o próprio Senhor. Dias difíceis, tribulação, angústia, tudo isso é motivo para amarmos o Senhor. Mas os irmãos percebem que a motivação ainda é ou circunstância ou as coisas. E nós vamos ver que isso interfere tanto na nossa vida, porque nós nos movemos muitas vezes erradamente, porque de alguma forma nós defendemos os nossos interesses e tememos perder algo, então nos movemos segundo as nossas vontades. Não é? Até com coisas boas. Você sabe por que nós, muitas vezes, nos tornamos cúmplices das obras infrutíferas das trevas? Você sabe por quê? Por causa do nosso coração egoísta. Isso aqui está em Efésios 5. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Me permito fazer um parênteses. Obras infrutíferas das trevas nem sempre são coisas abomináveis. Porque já que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro jaz do maligno. Então tomemos cuidado, com bastante atenção. Porque a parábola do semeador está falando de sutileza. Não é? As fascinações, lembra-se disso? Os deleites da vida que concorrem com a palavra de Deus e a sufocam. Então muitas vezes nós nos tornamos cúmplices das coisas, sabe por quê? Por causa do nosso interesse. Não é? Observe isso. Faça uma relação com a sua própria vida, com a minha vida, com nossas vidas. Faça uma relação com a sua vida prática. E se assim for, está testificada e selada que a palavra é verdadeira. Não é? Os afetos, as amizades, as coisas. Quantas coisas o Senhor é posto de lado? Por quê? Porque se seguirmos o Senhor, perdemos alguma coisa. Então nos movemos muito ainda, conforme os nossos interesses. Então por isso que somos cúmplices, muitas vezes, das obras das trevas. Agora vamos ler aquele texto de Isaías 21. Vamos ler alguns versos da palavra. Abra lá comigo, Isaías 21, e vamos ver se nós vamos ali para Cantares também.
Isaías capítulo 21, verso 11. Sem nos determos muito aí no cenário, que é interessante aí, porque aqui fala de restauração, só que, ainda que seja uma sentença sobre Dumá, ou que seria Edom, os filhos de Ismael, né? Ismael é filho de Abraão. Então olha aí o capítulo 21, verso 11. É uma sentença, né, um peso, a ideia da palavra é um peso contra Edom, os edonitas, são filhos de Ismael. Mas esse texto ele é tão bonito porque ele aponta para uma restauração e um avivamento. E nós só temos uma maneira de olhar aqui: a misericórdia do Senhor que triunfa sobre o juízo. É verdadeiro, queridos irmãos, que Isaac é o filho da promessa. É verdadeiro, né, e genuíno. Isaac é o filho, ele é o herdeiro, o filho da promessa. Agora, não dá para jogar fora que Ismael é filho de Abraão. Mesmo que é da escrava, mas ele é filho de Abraão. Então esse texto aqui fala muito da misericórdia do Senhor, no que diz os desígnios do Senhor para restaurar. Então escute bem, restaurar quem Ele quer e tirar quem Ele quer. Se você pegar esse texto junto com a parábola de Paulo, em Romanos, quando ele fala da oliveira brava, ali você vê a beleza e o poder do Deus soberano. Isso é precioso porque ao mesmo tempo traz um temor, ali a bondade, duas palavras entram juntos ali, que parece que não combinam. Bondade e severidade de Deus. Fala assim, mas Deus é severo ou Ele é bondoso? Depende. Né? Ele é as duas coisas. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é cheio de misericórdia, que triunfa sobre o juízo, mas Ele nunca deixará de julgar o mundo e a sua casa. Ele nunca deixará de disciplinar nossas vidas. Nunca deixará. Mas Ele sempre fará isso, debaixo da sua misericórdia. Mas Ele fará. Então Deus é poderoso para cortar os ramos, mas Ele também é poderoso para enxertar. Ele cortou Israel e introduziu os gentios. Então Deus vai falar sobre isso, mas preste muita atenção com relação à bondade e à severidade de Deus. Porque os seus primeiros originais, a ideia ali, se referindo a Israel, foram cortados. Então ele já está falando para os gentios. Ele não poderia também cortar os gentios? Mas o texto também não terminou ainda. Ele está falando que Deus é poderoso para enxertar os que foram cortados. Então, Ele é poderoso também para enxertar aqueles que, por algum motivo, foram cortados, à semelhança dos ramos da videira. Então, não fique tão preocupado, porque Ele é poderoso também para introduzir novamente. E a ideia da parábola é na vida coletiva. Um ramo cortado é um indivíduo cristão morto. É um indivíduo cristão morto, porque está separado daquilo que é a vontade de Deus. Definha, esfria, a mente não é mais renovada, mas graças ao Senhor, Deus é poderoso para pegar esse ramo, pelo arrependimento, e introduzir de volta. Na vida, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na palavra. Então Ele pode fazer isso. Esse é o Deus poderoso. Bondade e severidade do nosso Deus. Então aqui está quem? Os filhos do Má, né? Os filhos de Ismael. Primeiramente o texto está falando disso, certo? Então sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, que seria Edom. Aí. Agora veja, vamos nos deter aí a esse princípio espiritual que está contido aí, então. E aí nós temos essa pergunta, essa pergunta está bem alinhada, queridos irmãos, com as palavras do Senhor Jesus nos evangelhos, especialmente em Mateus. E também Romanos capítulo 13, não é? Que horas são da noite? Não é?
Vai alta a noite, Romanos 13, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras infrutíferas das trevas e nos aproximemo-nos da luz. Você está vendo aí um chamado para arrependimento e um chamado para aproximação? Você percebe o período delicado que antecede os frutos maduros? Está vendo que nesse deixemos, pois, as obras das trevas, entra nas sutilezas desses dias. E são muitas, irmãos, são muitas, que nos rodeiam diariamente. Uma delas é o amor humano. Outra delas é o ativismo religioso. Outra delas é o distanciamento da palavra de Deus, tomando outras coisas que substituem a comunhão com a palavra. Coisas lícitas. Mensagens, livros, tudo isso é lícito e é bom. Mas tem roubado o nosso tempo da palavra de Deus e a nossa comunhão com ela. E isso acontece em nossos dias. O que mais que nós temos em nossos dias? Filosofias. A igreja está cheia de filosofia humanas. E não com A maiúsculo, filosofia de Deus, que se refere a um único estilo de vida em Cristo Jesus. Mas a igreja está cheia de filosofia humana, ativismo, amor humano, judaísmo presente também em nossos dias. Agora, irmãos, por que é o tempo delicado? Sabe por quê? Porque isso não está acontecendo, ou não começou a acontecer hoje. Lembre-se que Lucas diz sobre a parábola do semeador, que essas coisas aconteceram no decorrer dos dias. Se Deus lançou a sua semente, sua palavra, e ela vai frutificar, o maligno, na parábola do joio, também lançou a sua semente, e ela nasce no meio do povo de Deus. Então ela vai nascendo, o joio vai nascendo ali junto com o povo de Deus, e essas coisas que eu citei são fermento. E estão presentes no meio do povo de Deus. E não é, queridos irmãos, agora isso não começou no nosso tempo. Isso foi semente semeada lá atrás. E, irmãos, quão difícil está sendo para os servos e profetas, de alguma maneira, restaurar o povo de Deus, a palavra de Deus novamente. Não é? Se na época dos profetas lá atrás havia aqueles que gemiam, graças ao Senhor. Ainda o Senhor tem despertado os profetas que hoje gemem, com grande expectativa e com grandes lutas, porque o povo substitui coisas boas pela palavra de Deus. Filosofia, ativismo, judaísmo, legalismo, misticismo, presente em nossos dias. Por quê? Porque os frutos estão prestes a amadurecer. E o diabo vai usar do quê? De uma perseguição feroz? Claro que não, queridos irmãos. Não. Ele vai usar da sua sutileza do engano. Então ele põe essas coisas que são de aparência. E ele joga a semente. E ele vai regando aquela semente. E ela aos poucos vai nascendo, assim como o joio, no meio do povo de Deus. Então preste muita atenção nisso. Então as parábolas do Senhor Jesus, elas são tão importantes para percebermos isso em nossos dias. Então observe aí essa pergunta: guarda, a que hora estamos da noite? Façamos essa pergunta. Façamos essa pergunta. Será que nós estamos apercebidos? Será que nós somos como esse guarda? Porque há uma resposta aqui. Como saber a resposta dessa pergunta? A que hora nós estamos da noite? Se o povo que se chama pelo nome do Senhor, ele não quer mais
como Paulo diz em Timóteo, guardar o bom depósito. Guarda, pois, o bom depósito. Nós nunca seremos guarda se não guardamos o bom depósito. Nós nunca podemos ser esse guarda que sabe qual hora é da noite, se os nossos corações não possuem afeto, não é só conhecimento, afeto ou afeições pela palavra de Deus. Porque isso fala do nosso coração. Afeições. Deixa eu marcado aí Isaías, vai em Provérbios, fazendo um favor, deixa marcado aí que nós já vamos voltar. Provérbios capítulo 7. Veja o que significa afeição pela palavra de Deus. Provérbios capítulo 7, observe aí, esse provérbio tão bonito e tão importante para os nossos dias. Filho meu, verso 1, filho meu, guarda, olha a palavra aí, guarda. Os irmãos sabem que essa palavra guarda não é colocar somente na nossa memória. Guarda, no Antigo Testamento, guardar os mandamentos é compreender os mandamentos, ou seja, agarrar de todo o coração, e não só isso. Aplicar os mandamentos no nosso viver e andar por eles. 3 coisas. Significa quando você vê, especialmente no Antigo Testamento, o sentido da palavra guardar. Guarda os meus mandamentos. Então é agarrar ou compreender de todo o coração. Aplicar o mandamento compreendido à nossa vida. Irmãos, veja se isso não é tão compatível, né, com a parábola do semeador. O sentido dessa palavra aqui. Aqueles que ouvem, compreendem, aqueles que adquirem raiz profunda com a palavra de Deus. E aqueles, então, que não têm apego ou afeto pelo mundo, pelas coisas. Veja a semelhança desta palavra. Depois você faz a sua pesquisa. Depois você vai buscar o que significa guardar no Antigo Testamento. Então, guarda as minhas palavras. Conserva, o próprio texto está explicando aí o que significa a palavra. Conserva, olha aí, dentro, está vendo aí? Dentro de ti. Você viu como não é uma questão externa? Porque guardar na memória pode ser só uma questão externa. Cientistas, físicos, eles também guardam a palavra nesse sentido, então, na sua memória. Mas não é esse o maior sentido da palavra. Eles leem a palavra, estudam a palavra, memorizam a palavra. Mas eles não têm a menor percepção dos dias em que eles estão vivendo. Então, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Verso 2, novamente. Guarda os meus mandamentos, vírgula. Está vendo aí? Guarda os meus mandamentos. Então, a palavra mesmo está explicando o sentido da palavra, guardar. Né? Então, veja, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti, no coração. Guarda os meus mandamentos e o que mais? E vive. Guarda e vive. A minha lei. Agora veja o afeto. Veja o afeto. Como a minha lei? Como a menina dos teus olhos. O que é isso? Como nós podemos interpretar esse sentido, né? Porque ele está falando da palavra aqui. Não é? Mas quando você tem algo que é a menina dos teus olhos, está falando de afeto. Quem é a menina dos olhos do nosso Senhor? Não é você, não, como indivíduo. Não seja rápido em dar a resposta. A menina dos olhos do nosso Senhor é a sua noiva. Como também foi lembrado aqui, que estejamos nós como um só homem. Um só corpo. Reunidos como uma só assembleia. Porque essa é a experiência local. E deve ser a experiência de todo o corpo de Cristo. Então o noivo, ele tem sim a menina dos seus olhos. É a sua noiva. Isso não é verdade na vida natural? Se o noivo colocar os seus olhares para outro, não vai agradar a noiva. Se a noiva distrair os seus olhares para outro, vai despertar uns ciúmes no noivo.
Ambos devem ter um olhar somente um para o outro. Então, menina dos teus olhos, se refere à noiva, mas fala de afeto, né? Não fala de afeto? Veja que o texto vai explicar isso mais claramente. Então, como a menina dos teus olhos, é assim que nós devemos apreciar a palavra, né? Então, não é uma leitura, não é entendimento, não é uma teologia, não é nada disso. Faz parte, né? Faz parte. Verso 3. Ata-o aos teus dedos. Viu como é afeto? Guarda, Deuteronômio 6, né? Guarda a palavra de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Afeição. Afeição. Porque a palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, guarda de todo o teu coração. Ata-os aos teus dedos. E o que mais? Escreve-os na tábua do quê? Do teu coração. Não é mais uma tábua de pedra, não é apenas um escrito, mas é a gravura, a impressão do Espírito Santo em nossos corações. A afeição pela palavra. É por isso que o terceiro estágio delicado, queridos irmãos, para que você sejamos salvos da sedução. Note isso, queridos irmãos. Se puder, depois você ouça as mensagens. O que vai nos guardar nesses dias, para que a palavra não seja sufocada, não é somente ouvir, não é somente compreender, não é somente adquirir raiz profunda, não é. Nós adquirimos afeição por ela. Dedos, mãos, menina dos nossos olhos, a palavra de Deus. É isso que vai nos guardar. Porque isso é buscar e ter o Senhor. O que nos guarda do engano, queridos irmãos, é a presença e o conhecimento do próprio Deus, da pessoa dele, não sobre ele somente. Verso 5, aliás 4, e nós vamos ficar até aqui. Dize a sabedoria. Então veja aí como todo o verso, final do verso 2, 13 e 4, está vendo como está falando de afeto? Veja as palavras que está sendo usado aqui. Dize a sabedoria, tu és, está vendo aí? Tu és. O que é isso? Não é pessoal? Tu és. Né? Tanto é que você vai ler no livro à frente sobre a sabedoria está descrita como o quê? Como uma pessoa. Não é? Sabedoria aqui no livro de Provérbios é uma pessoa. Ele se nos tornou da parte de Deus, ele que é em Cristo, em sabedoria. Não é? Então, diz a sabedoria, tu és minha irmã, afeto. Não é? Afeto. E ao entendimento, chama teu parente, afeto. É isso que vai nos guardar nesses dias, das sutilezas do engano e da sedução, que sufocam a palavra de Deus. Então é esse caminho, que é o caminho para que os frutos amadureçam. Afeição pela palavra, ou afeição pelo nosso Senhor e Salvador. Isso será a nossa proteção, queridos irmãos, nesses dias. Isto será a nossa proteção. Para que, então, os frutos venham a amadurecer. Então, volte lá para Isaías, no pouco tempo que temos ainda. Isaías 21, verso, então, 11. Então, essa pergunta aí, guarda, a que horas estamos da noite? É isso, é dessa forma. Como conhecer a noite? Como conhecer o tempo? Fazendo o que João fez. João reclinava a sua cabeça no seio de Jesus.
E quando ele reclinava a cabeça no seio de Jesus, ele podia ouvir o batimento. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Porque essas coisas não são teóricas, essas coisas não são apenas um ensino, mas é uma vida relacional. Então João pôde viver aí 90 anos, entendendo os dias. É João que vai falar dos falsos profetas. Ele vai falar dos espíritos enganadores no meio do povo de Deus. É ele que vai falar. Porque ele reclinava os seus ouvidos no peito de Jesus, no seio de Jesus. E sabe o que significa escutar o batimento do coração? Significa afeição profunda. E é aí que nós sabemos qual é os sentimentos, não o que Deus está ensinando. Qual é o sentimento de Deus hoje? Você vê que o ensino, a leitura, a instrução não será suficiente. Mas uma dependência do Espírito Santo. É por isso que há uma distinção, nós também já falamos aqui, do escriba e do profeta. João é um profeta. Ele é um conhecedor, sim, profundo da palavra. Mas ele é um profeta. Porque o escriba conhece aquilo que leu. O profeta fala aquilo que é o sentimento de Deus. Essa é a diferença. Não o que Deus ensinou, mas o sentimento de Deus. Como está o coração de Deus hoje? Como que bate o seu coração? Satisfeito? Feliz? Triste? Irado? Como está o batimento do coração do nosso Senhor? O profeta fala daquilo que viu. E que o Senhor desperte mais profetas nesses dias. Então ouça com atenção, queridos irmãos. Nós estamos, sem dúvida, um período noturno, como igreja do Senhor nesses dias. À luz das parábolas, é. E a pergunta é, estaria Deus satisfeito hoje? Eu diria que Deus está um tanto triste. E não só isso, mas com grande expectativa. Por causa do Espírito Santo e da palavra que Ele deixou. Que o amanhecer virá. E que pela sua obra, e pela palavra, e pelo Espírito Santo, e na comunhão dos santos, Ele vai nos levar a um arrependimento. Então você tem um Deus com grande expectativa, mas creio que um tanto triste. Porque tantas coisas, queridos irmãos, e o arrependimento começa aí. Começa reconhecendo que sim, Senhor, quantas coisas tem roubado o Senhor do meu coração, dos nossos corações, não é? Por onde começa o arrependimento? Não começa por aí? Porque se nós tivermos, não, Senhor, não tem nada que ocupe o meu coração além de Ti. Permita que o Senhor examine o teu coração. Das coisas mais lícitas possíveis. Então o arrependimento começa por aí. Senhor, quantas coisas, pessoas. Quantas afeições eu tenho por outros e não por Ti. Quantas coisas roubam o meu coração. E por aí o Senhor tem caminho de arrependimento. Então, nesse período que antecede os frutos amadurecidos. 100, 60, 30 por 1. Abundância. Cantares vai falar dos frutos, até mesmo mais velhos e mais novos. Cantares vai falar dos excelentes frutos, que é para o Senhor. Então, seguindo aí, a que horas são da noite? Aí nós temos essa pergunta, né? Guarda a que horas são da noite? Guarda a que horas? Veja o verso 12. Respondeu o guarda, porque foi feita uma pergunta. Vem amanhã e também à noite. Você viu? Que seria estranho nós almejarmos a volta do Senhor, o raiar do dia, se nós não estamos interessados nos frutos.
Não seria incompatível? Sim, vem amanhã. O Senhor volta. Mas a noite também vem. E com certeza nós vivemos essa hora escura da noite. Seguindo o texto aí. Se quereis perguntar, perguntai. Não é interessante? Vamos traduzir isso de outra maneira, para você entender melhor. Se você quer saber, porque essa é a pergunta. Se você quer saber o dia e o tempo que nós vivemos, se você quer fazer essa pergunta, perguntai. Perguntai aonde? Aqui. Um retorno à palavra de Deus. Você quer saber? Guarda a palavra de Deus. Guarda como a menina dos teus olhos. Guarda dentro do teu coração. Quem quiser perguntar, perguntai. E você vê que esse verbo é interessante? Como se o Senhor estivesse falando hoje, queridos irmãos. Esse versículo parece que o Senhor está bradando hoje. Perguntai. Ele está falando, sabe qual é a hora de fazer essa pergunta, queridos irmãos? Ele está falando, não é amanhã. Tá certo? Perguntai. Ele está falando hoje. Faça já essa pergunta. A igreja deveria perguntar hoje. Quem quiser perguntar, não é amanhã, é hoje. Perguntai. Ele está falando, se você quer compreender, retorne. Não é amanhã, é hoje a palavra de Deus. Quem quiser perguntar, perguntai. E aí veja duas palavras importantíssimas. Então, fazendo isso nesse caminho, aí você tem voltai, vírgula, e o que mais? Vinde. Não é? Parece duas coisas contrárias. Por que voltai? Voltai ao tempo oportuno de arrependimento. Lembra aquele homem que tinha aquela figueira no meio da vinha e aquela figueira não estava dando fruto? Ele queria cortar aquela figueira e então o Senhor falou assim, não, espera mais um pouco, deixa eu cavar ao redor dela, colocar um pouco de estrume, disciplina, como nós falamos ali, para que então a gente espere mais um pouco, tempo. Vamos esperar mais 3 anos, tempo. E vamos ver então se ela vai dar fruto. Voltai e vinde. Não é só voltai. Está vendo que o arrependimento é um caminho para o amadurecimento, queridos irmãos? Os irmãos conseguiram ver essa relação tão importante. Então, o que nós temos antes da volta do Senhor? Voltai. Voltai a quê? Ao arrependimento. Voltai a quê? À palavra de Deus, irmãos. Voltai a quê? À comunhão simples dos santos. A comunhão, a doutrina, a palavra, as orações, o partir do pão. Voltai. Quantas coisas para nós nos arrependermos. Voltai. Porque o tempo é hoje, não é amanhã. Porque antecedemos a volta do Senhor. E penso que não há dia mais propício para tocarmos nisso. Porque se hoje de alguma maneira se celebra em tantos lugares a Páscoa, o que será que a Páscoa tem para falar hoje para nós? Se não isso, não é? Ainda que a Páscoa é celebrada sempre, por causa da mesa do Senhor, mas será que a Páscoa não tem muito a nos dizer sobre a segunda vinda do Senhor? Claro que tem, queridos irmãos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Agora, a nossa salvação, e não é a salvação do inferno, claro que não. Agora a nossa salvação está o quê? Muito mais próxima do quê? Da volta do Senhor, não pode ser outra coisa. Não é? A nossa salvação hoje está muito mais perto do que aquela que o Senhor operou já em nós, no que concerne relacionado isso à primeira vinda e o sacrifício de Cristo, que são já mais de 2000 anos que já se passaram. Então a nossa gloriosa salvação está muito mais perto do que antes, quando cremos. Então não há melhor celebração da festa da Páscoa cristã do que essa. Né? Porque os dias se antecedem. Então voltai, tem muito a nos falar, queridos irmãos, voltai
e vinde. Não é voltai, não é para ficar caído. Vinde e frutifiquemos para o Senhor. Agora vai em Cantares rapidamente, nós concluímos ali. Havia mais coisa para falar, mas o nosso tempo já está se encerrando. Abra lá comigo em Cantares, no capítulo 7, e veja que relação perfeita da própria palavra de Deus naquilo que o Espírito Santo vai ensinando sobre isso. Abra lá em Cantares, no capítulo 7. Nós temos aí no verso 10, 9 e 10 em diante. Esse 9 é dividido no meio de Cantares, capítulo 7. Nós temos aqui, irmãos, o último estágio. Podemos chamar assim, esse estágio em que a noiva aqui, ela está pronta. Ela está vestida, ela está amadurecida, os seus interesses egoístas foram trabalhados, se você vê logo no começo do livro. Ela tinha o Senhor só para ela, é o primeiro ponto. Depois ela entende que o Senhor não é só, é dele, ele é dela e ela é dele, ambos se pertencem, um segundo estágio, depois de uma crise em que a lua de mel termina. Então, passando essa crise, ela compreende algo mais. Não é só que o Senhor é meu, eu também sou dele, né? Como o Senhor é nosso e nós somos dele, mas ainda assim nos movemos com muitos interesses distorcidos. Assim, o Senhor é meu, nós somos dele, mas os meus afetos ainda estão mais apegados. Né? E aqui nós temos o último estágio final, em que o Senhor, então, ganhou o coração da noiva, já que o livro fala disso. Então, veja aí, o verso 9 conclui o que o marido fala. Verso 9, a metade do verso. Quando ele diz assim, né, só você ler, você vai descobrir. Olha o verso 6, por exemplo, ó, que formosa. Né? Então, quem está falando isso? O noivo, certo? O 9, então, está assim, os teus beijos são como o bom vinho, vírgula. Agora, daí em diante, é o coração da noiva. Porque aí está assim, ó, vinho que se escoa suavemente. Lembre-se do primeiro versículo lido hoje. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Olha o que o texto está falando. Olha as palavras, então, da noiva. E está vendo como o seu coração mudou? Vinho que se escoa suavemente, como? Para o meu amado. Para o meu amado. Deslizando entre os seus lábios e dentes. Então, olha o verso 10. Eu sou do meu amado. Está vendo como o coração, depois você lê com calma, essa porção de Cantares. O coração da noiva agora pertence só a ele. Só a ele. Eu sou do meu amado, e ele tem saudade de mim. Olha o verso 11, então. Vem, olha esse vem. Está vendo que esse vem, ele é fruto de um coração voltado para ele? Ele não é mais um vem com interesses. Ele é um vem genuíno, é um vem de um coração que o ama, independente de qualquer coisa. Vem, ó amado meu. E o texto vai seguir. Saiamos, está vendo lá, lembra-se de Isaías? Voltai e vinde. Certo? Voltai e vinde. Vem, ó amado meu. Você pode fazer uma conexão direta aqui com o Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. Certo? Porque quem está falando aqui? A noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, ó amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Olha o verso 12. Levantemo-nos cedo de madrugada. Olha o ir aí. Voltai e vinde. Né? Então veja, levantemo-nos cedo de manhã para ir aonde? Às vinhas. Está vendo que o coração da noiva é este? Então, vamos à vinha, mas não é eu vou à vinha. Viu a diferença? É a noiva chamando o noivo, vamos à vinha. Porque a vinha é dele. Vamos à vinha. Viu aí? Note isso, irmãos. Talvez no começo da nossa conversão, nós falamos algo parecido, mas não é a mesma coisa.
Eu vou à vinha e vou produzir fruto. Aí passa quase que a maior parte da nossa vida para o Senhor mostrar, né? Aí nós cansamos de tudo. Aí o Senhor está vendo? Sem mim, nada podeis fazer. Só que isso nós não aprendemos do dia para a noite. Então passa-se anos, o Senhor nos cansa, aí nós entendemos. Senhor, sem Ti eu não posso ir à vinha. Sem Ti nada podemos fazer. Levantemo-nos cedo de madrugada para ir às vinhas. Está vendo aí? Levantemo-nos, vejamos, porque é a noiva chamando o noivo, junto, vida de união. Vejamos, então veja o que eles vão fazer, juntos. Vejamos se florescem as vide, se abre a flor, se brotam as romeiras. Olha outro verbo importantíssimo, dar-te-ei. Ali, o meu coração. Viu, irmãos? Dar-te-ei ali o meu coração. Entrega. Não é entrega? As mandrágoras exalam o seu perfume. E as nossas portas, olha aí, as nossas portas, há toda sorte de excelentes frutos. E o que mais? Novos e velhos. E novamente, vírgula, ponte vírgula, eu tos reservei. Não é? Eu os reservei para ti. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles, ou por nós, morreu e ressuscitou. Eu tos reservei, ó meu amado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, irmãos. Esses são dias que nós vivemos, que antecede, então, a volta do nosso Senhor. E Ele tem buscado essa noiva aí, com este coração. Um período delicado. Aplique isso. Também penso que pode ser saudável. No período que você esteja vivendo como cristão. Seja familiar, seja sozinho. Para que o inimigo não roube e não sufoque os frutos que cada um de nós já tem, até aqui. Então preste muita atenção, para que nada venha sufocar aquilo que o Senhor produziu na sua vida até hoje. Porque Lucas registra, na parábola do semeador, que os frutos estão ali, que senão os frutos não amadurecem. Então todos nós, todos aqueles que creram no Senhor e que têm o Senhor, existe alguma medida de fruto. Então, vamos atentar para isso. Então, atentos para a sua vida hoje também. Para que nada venha sufocar esses frutos que já foi produzido até aqui. Perceba a sutileza, o engano, para que eles não venham mirrar, mas que eles possam amadurecer para o Senhor. Então, observe isso e aplique isso também para o seu período particular, para a sua casa, para a sua família, o período que nós vivemos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, mais uma vez, entregamos a Ti a Tua palavra e ao Teu Espírito. Que assim fale aos nossos corações. Também revele, ó Senhor, a Tua palavra dentro de nós. Revele a Cristo aos nossos corações. Assim te pedimos, ó Senhor, que revele a Tua igreja, aos nossos corações nesses dias. Desperta, ó Senhor, o Teu povo, para que ele volte em profundo arrependimento e siga o Senhor. Voltai e vinde. Possamos seguir a Ele, ó Senhor, bendito. Nos ajuda nesses dias de tanto engano e de tanta sedução. É o que nós te pedimos por amor do Teu próprio nome. E é em Teu nome que nós oramos. Amém.